Perfeito. Pessoal, estamos gravando, tá certo? Primeira coisa que eu quero saber de vocês é se vocês checaram a caixa postal de e-mail de vocês essa semana, porque a gente reenviou para todos um link onde dá acesso a vocês a todas as aulas que estão gravadas e o material também complementar. Então, quem não recebeu, tá certo? Me sinaliza aí. Ficou pronto no final do dia. Algumas coisas, né, que a gente conseguiu subir. Então, dá uma olhadinha depois e me sinaliza se tá tudo ok, tá tudo certo, tá? Da semana passada para cá, a gente tem conversado bastante de forma individual com cada um de vocês e a gente tem percebido que uma das maiores dificuldades que todos têm para poder traçar um processo de planejamento, de crescimento, definição de metas, objetivos, é exatamente a implementação de uma cultura. Por quê? Porque a cultura é norteadora de todas as ações que a gente vai estar desenvolvendo dentro da nossa empresa. A cultura, ela termina atuando como um grande juiz diante de conflitos que existem dentro da empresa, inclusive os nossos conflitos pessoais, tá? Em uma das conversas que a gente teve a oportunidade de ter, mais de uma, na verdade, né? Eu ouvi de alguns colegas de vocês a seguinte afirmação: estou com dificuldades com determinado colaborador, eu estou com dificuldade de implementar uma inovação aqui dentro da empresa. O que isso significa? Que não existe clareza no que se refere à cultura da empresa, os processos que a empresa determina, inclusive, ou até mesmo nenhuma cultura foi formatada, não existe um manual de cultura organizacional. Então, por que eu trouxe esse tema aqui para vocês? É que nesse processo de crescimento que todos vocês estão, é muito importante que vocês parem e iniciem esse processo de implementação, da criação e implementação da cultura de vocês, né, da empresa de vocês. E aí eu trouxe para vocês algumas definições, algumas reflexões que eu gostaria muito de compartilhar na noite de hoje. Perfeito? Então, a aula de hoje, ela tem como principal objetivo fazer um alinhamento do que vem a ser a cultura, está muito relacionada ao comportamento, e os resultados que você vai ter a partir da definição de processos que são criados, espelhados naquilo que você definiu como cultura empresarial. Perfeito? E aí, na maioria das vezes, a gente se depara com muitas dúvidas. Cultura. Cultura é uma série de elementos que refletem diretamente nas habilidades e competências que a gente precisa desenvolver. Principalmente nós que estamos ocupando posições de chefia, posições de liderança. E isso faz com que o tema ele seja ainda mais sensível e requeira também um preparo cada vez maior no que se refere a essas habilidades para implementar, para desenvolver, implementar, manter e renovar a cultura sempre que for necessário. E aí a gente traz esse emaranhado de palavras que nos ajudam, né, na verdade, a buscar algumas reflexões que nos levam à cultura. E aí eu já começo com algumas reflexões. Por que falar de cultura e processos? A maioria das empresas quebram exatamente por falta de alinhamento interno. Isso não são números de órgãos reguladores, de órgãos de fomento, inclusive o próprio SEBRAE, que afirma de forma muito categórica. Os 5 primeiros anos, até 80% das empresas quebram. Por quê? Porque não tem clareza nesses processos, porque não tem processos alinhados a uma cultura. Isso é exatamente a falta de planejamento, a falta de gestão, a falta de projeção. E dessa forma, a cultura ela termina se apresentando, na verdade, como um pilar de sustentação. Apesar de não se ver, ela é essencial para a manutenção da performance da empresa. Certo? Apesar dos líderes construírem a cultura, ela é modificada e revisada de acordo com os feedbacks, de acordo com o momento, de acordo com as dinâmicas de mercado. Para quê? Para que possam ser definidos novos processos que sustentem esses resultados diante dos processos inovadores que estão acontecendo no momento hoje mais do que nunca, né? Por exemplo, muitas empresas
criaram os seus manuais de cultura e não colocaram, por exemplo, como um valor importante o fomento à inovação. Hoje, a gente vive um momento onde a inteligência artificial ela é essencial para a manutenção do nosso trabalho, para a prospecção de novos mercados, para a criação de novos produtos. E aí você tem uma empresa que não conseguiu incluir o fomento à inovação como um valor essencial, essa empresa terminou parando. Por quê? Porque buscar esses diferenciais não é regra, né? Não está na essência da empresa. E aí a empresa precisa revisar os momentos, revisar os processos, analisar as novas tendências e conjunturas de mercado para que possa incluir o valor inovação dentro da sua cultura. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, questionamento, pode dar um grito aí que a gente vai conversando, tá? Certo. E aí a cultura é o jeito de ser e agir. É baseado em valores, crenças e comportamentos e pode ser mantida através de símbolos, rituais e linguagens. Aí, poxa, mas a cultura não é da empresa? É da empresa. Mas quem traz esses elementos são seus fundadores. Né? Eles trazem, na verdade, essa cultura é um reflexo dos valores que você, enquanto pessoa física, possui. Então, se você, por exemplo, não tem como valor o planejamento, a organização, a previsão, como é que você vai estar implantando esses valores na cultura empresarial, na cultura organizacional da sua empresa? Por isso que muitas empresas terminam contratando algumas consultorias, porque os seus proprietários não conseguiram, né, não têm em sua essência esses valores, mas eles percebem a necessidade de ter isso replicado dentro da sua empresa. E aí vocês observam o quê? Que quando não se tem, termina exigindo ainda mais do líder. Por quê? Porque ele precisa exercitar algumas habilidades que pode, na verdade, em algum momento, transparecer como fragilidade diante da equipe. E aí ele precisa ter muita frieza, muita firmeza, muito poder de percepção aguçado para conseguir contornar tudo isso sem perder ou impactar a sua autoridade. Ele deixar de ser referência dentro da empresa. Ele tem que transformar essa habilidade em fortaleza. E aí é onde exige inteligência e articulação por parte do líder. E aí a gente traz para cada um de vocês 3 camadas, tá certo? Que vão estar moldando a cultura empresarial. Primeiro são os valores, que precisam estar declarados, eles precisam estar escritos, porque quando ele está escrito, é como se a gente formalizasse, né? Contratasse aqueles valores como algo, uma condição, né? Sine qua non para a empresa existir e, principalmente, ela começar a crescer. Né? Quando você coloca no papel, no ato, inclusive, da admissão, você apresenta esses valores, a missão, os objetivos empresariais da empresa para o novo contratado, de forma que ele possa ou deva, na verdade, assinar um termo de ciência, né? Que ele vai estar atuando de acordo com os valores empresariais. E aí você chama ele para dentro. E por que assinar? Porque ele vai declarar, vai estar no papel, ele vai contratar, né? Aquela postura, aqueles comportamentos, aqueles valores que vão passar a fazer parte da sua vida, né? Então, na sua vida empresarial. Jack Bruce, vamos permitir o Jack entrar aqui. Bem-vindo, Jack. Bem-vindo, Jack. Estamos falando sobre cultura empresarial. Você me escuta bem? Fala, Edu, escutando perfeitamente. Perfeito, perfeito. Então, a gente está falando aqui sobre as 3 camadas, né, que moldam a cultura empresarial. Falamos, primeiramente, sobre os valores declarados, que precisam estar escritos, né? Precisam, inclusive, de tempos em tempos, pessoal. E vejam só, a gente pode achar até que reunir todo o time para falar sobre a cultura empresarial, em um momento, possa ser excesso. Mas, na verdade, a gente deve revisitar, né, falar sobre a nossa cultura empresarial a cada 6 meses. Por quê? A cultura precisa estar entranhada. É como uma criança. Quantas vezes a gente diz não para ela até ela aprender? Quantas vezes a gente repete uma tarefa para que isso se transforme em hábito para nós?
pelo menos 21 vezes, né? Os estudiosos falam isso. Então, a cultura é da mesma forma. Todos os anos, no mínimo 2 vezes ao ano, a gente precisa sentar com o time, apresentar a cultura, os valores, missões, enfim. Tudo isso para quê? Para que isso possa ficar entranhado. Tá? E dessa forma, isso começa a refletir no comportamento de cada um deles, que é o que importa, na verdade, para o resultado final da empresa. São criados símbolos e rituais que vão estar fortalecendo, na verdade, a cultura empresarial. E aí vocês podem estar perguntando... Agora é o passaporte. Oi? Desculpa. Falou, seu Cláudio? Não, eu tô falando aqui com a Ana. Aqui. Ah, beleza, beleza. Então, vamos lá. Aí, vamos lá. O Eduardo, o que são rituais? Vamos lá. Os rituais são momentos, são, de forma mais simples, são eventos, né? São situações que trazem a essência da empresa, o DNA da empresa. E aí, qual o objetivo desses rituais? É fortalecer valor, gerar aquela sensação de pertencimento, fazer com que o cara ele vista a camisa. Só um minuto aqui, pessoal. Ou você aqui. Das crianças. Vamos para economia. Não deixar para Natal, né? Aqui, sinal. Oxi, tá valendo. É. Vim matar um besouro que entrou pela janela. Vamos lá. Então, assim, esses símbolos, esses rituais, eles existem exatamente para fortalecer, para gerar um grau maior de pertencimento, para fazer com que o cara, o colaborador, ele se sinta membro, ele vista a camisa, ele aumenta o engajamento e a produtividade, ele se sinta bem, feliz em estar nessa empresa, em compartilhar do mesmo ambiente. Isso tudo reflete diretamente na manutenção da cultura e dos valores da empresa, tá certo? Por exemplo, um ritual de boas-vindas, uma despedida quando alguém é afastado, né? Alguém está indo para um outro setor, quando alguém está sendo demitido. Comemoração de aniversário, datas importantes, atingimento de metas, a festa de final de ano, festejar os resultados finais, enfim, encerramento do ano. Tudo isso são ritos que são feitos de forma direcionada e intencional. Para quê? Para fortalecer a cultura empresarial, para fortalecer os valores, aumentar o nível de pertencimento e, principalmente, fazer com que o colaborador ele se sinta feliz em estar junto com cada um de vocês. Hoje, eu falei para um dos colegas de vocês algo que eu já falei para outros também, né? Não contrato ninguém que você possa demitir. Por quê? Porque é muito comum a gente querer ajudar, querer contribuir, né, para o crescimento de alguém muito próximo e as coisas não ficarem muito claras, né? Ou esse alguém terminar confundindo as coisas e achar que tem um espaço que não lhe compete, que não dá, entendeu? Então, isso é cultura. A gente precisa ter clareza nos processos de contratação. Tem empresas, por exemplo, que não permitem que pessoas da mesma família trabalhem na mesma empresa ou no mesmo setor. Não permite, por exemplo, que o chefe, o gestor, ele lidere um parente, entendeu? Para que não haja favorecimento e o resultado não seja comprometido. Enfim, isso eu trago para que vocês possam estar refletindo, tá? Não é só um processo, é um problema cultural. Na sequência, a gente fala sobre
fazer um diagnóstico. Eu não sei quantas vezes, ou se vocês já pararam em algum momento, para listar, né, 3 valores que possam, na verdade, definir o jeito da sua empresa. E aí, o que são valores? São as crenças, são os princípios, é a forma de agir, é o comportamento que você quer que os seus colaboradores adotem dentro da empresa. São coisas que não são negociáveis, inclusive esse tema, né, tem sido muito discutido na atualidade, né, que tem valores, existem situações da soberania, ela não é negociável, a autonomia, ela não é negociável. Então, princípios éticos, eles não são negociáveis. Quais são esses princípios? Entendeu? Então, é preciso que vocês, como tarefinha de casa, vocês anotem, tá certo? Pelo menos 3 desses valores, e que vocês comecem a aplicar no processo de construção do manual de cultura organizacional da empresa de cada um de vocês. E, ao mesmo tempo, ao fazer esse levantamento, vocês comecem a analisar não só um comportamento que precisa ser mudado, mas todos os comportamentos que vocês possuem hoje, dentro da empresa de vocês, ou que os colaboradores possuem hoje, que não estão alinhados a esses 3 valores que definem a empresa de vocês. E aí, a gente pode trazer um exemplo para cada um de vocês. Ô, Eduardo, Oi? eu vou sair aqui 5 minutos para falar aqui com um amigo meu aqui, tá? Tá, joia. 5 minutinhos, Tá bom. mas pode Sem continuar problema. aí, tá bom? Sem Tá. problema. Tchau. Tchau. Então, por exemplo, um valor que não pode ser negociável, né? Ou não deve ser negociado. A transparência. Então, se você listou a transparência como valor, você automaticamente já começa a identificar quais são os comportamentos, as atitudes que vocês, que os colaboradores de vocês possuem hoje, que está ferindo esse valor. Inovação. A inovação é um valor. Tá, então quais foram as ações que a gente desenvolveu que estão indo contra, que limitam o processo de inovação? Valorização das pessoas, né? Valorização do time. Quais são os comportamentos que vocês presenciaram, que vocês adotaram, que não valorizam o time? E aí já começa a resolver. Ao mesmo tempo, você vai começar a identificar que tem comportamentos que vocês estão atuando hoje, que vocês estão tendo hoje, que termina se envolvendo ou se confundindo com a cultura, mas, na verdade, são comportamentos que enfraquecem a cultura, que enfraquecem a dinâmica. É aquela história do depois eu resolvo, deixa mais para frente, vão empurrando com a barriga, tapando só com a peneira, ou, na verdade, vocês estão só tolerando, né? Hoje, eu tive a oportunidade de conversar com um de vocês, e aí a gente recomendou o afastamento de um colaborador da equipe, tá? E aí ele me disse, eu tenho medo. Mas medo de quê? Não, medo de eu perder o fio da meada. Cara, não tem que ter medo. Aí a pergunta foi, então quer dizer que você prefere se tornar refém de alguém que não está alinhado à cultura da empresa? Você prefere se tornar refém de alguém que está lesando a sua empresa? Então, a pessoa começou a tolerar um comportamento inadequado. E não é o certo. Não é o certo, não é o adequado. Fala, Jack. Tá dando para ouvir direito? Que eu tô com fone. Tá sim. Tá. Essa questão dos valores, Edu, ele tem que ser algo digital ou ele tem que estar impresso, tipo, em algum lugar que o pessoal veja? Cara, olha, tem coisas que a gente precisa atuar de forma antiga. Quando está no digital, você vê se você quiser. E quando você pega o celular, existe uma série de elementos que se encarregam de tirar a nossa atenção, tá? Então, assim, valores, eles precisam ficar expostos
e precisam ser ditos sempre que você sentir que é necessário. Um pouco antes eu tinha falado sobre alguns hábitos. A gente precisa repetir, no mínimo 21 vezes determinada coisa para poder se transformar em hábito. Tá? Da mesma forma, a cultura, a visão, missão, valores, a gente precisa ver com frequência para que isso fique entranhado. Por isso que a cultura, né, que engloba também os valores empresariais, ela é conhecida como identidade, como DNA, o DNA da empresa. Por quê? Porque ela carrega tudo que é importante, atuando, inclusive, em determinados momentos como juiz. Então, se o cara fez alguma coisa errada, tá, vamos analisar o nível, né, do erro, a gravidade do erro. E aí, visita-se o manual de cultura empresarial. Lá deve ter, inclusive, aquilo que você acha que é óbvio, que é simples, que está dentro do bom senso. Mas como é que você vai conseguir mensurar e fazer com que o seu time ele compreenda que aquilo realmente é importante se você não contratou com ele? Ficou só no âmbito das ideias. Imagine só, você fazer um empréstimo e você não assinar um contrato. Como é que você vai cobrar, né? Como é que o banco vai cobrar você depois? Os valores, eles são mutáveis ou eles são fixos? Os valores, eles podem sim ser mutáveis, tá? Por quê? A sociedade, ela muda. Vocês vão compreender isso com muita tranquilidade, que os valores sociais antes da pandemia eram os princípios eles eram uns. Hoje, muitos desses princípios eles mudaram, eles se renovaram, eles não se aplicam mais. Hoje, por exemplo, você tem uma preocupação maior, né, e uma exigência também maior no que se refere à utilização das redes sociais. Fala-se, inclusive, em regulação das redes sociais. Entendeu? E outras coisas também, a própria questão que envolve a saúde, a apresentação de carteira de vacinação, tudo isso, entendeu? Eles mudam, mas no sentido de otimizar, né, os processos e fazer também com que a gente consiga estar acompanhando, né, as novas dinâmicas de mercado e principalmente as novas dinâmicas sociais. Hoje, por exemplo, eu estava lendo uma matéria que falava sobre deepfakes. Foram levantadas esse ano 53 notícias falsas, né, envolvendo crianças em 10 estados diferentes. E o que foi isso? Outras crianças e alguns adultos pegaram imagens de crianças e fizeram montagens utilizando a inteligência artificial, sensualizando essas crianças e divulgaram. Um desses casos foi aqui no estado de Alagoas. Então, assim, era algo que a gente não estava preparado. Então, se você for analisar, né, a transparência da comunicação, a verdade da comunicação, o compromisso que você tem que ter com o seu público, com o seu consumidor final, hoje, ele é ainda maior, ele deve ser ainda maior do que antes. Talvez, há 6 anos atrás, você não imaginasse o nível de transparência, ou até mesmo que a transparência com o seu público tinha que ser um valor que você deveria estar trabalhando diariamente junto com seus colaboradores. Talvez você achasse, há 6 anos atrás, que um valor importante seria o quê? Você ser cortês e manter a simpatia com o seu cliente. Hoje, ser cortês e ser simpático não é diferencial, não é valor. É regra. É regra para que as coisas comecem a acontecer. Se também não sorrir, o cara vai para outro que esteja sorrindo e o receba de forma mais amigável. Tá? Vamos aqui. E aí, pronto. Ó, o que eu mais ou menos comecei já a introduzir, né? Essa clareza de processos, essa definição de uma cultura, né, com objetivos, visão, missão, valores, tudo direitinho, faz com que você consiga alcançar a excelência. Por quê? Porque a cultura organizacional leva você a uma consistência. A criação de uma cultura organizacional
faz com que vocês criem, sejam forçados, na verdade, a criar métodos. Métodos que levam vocês a gerar um resultado, né? Por exemplo, Rommel, nesses últimos meses, precisou não só mudar a forma que ele tem de se comunicar, mas também começar a enxergar o negócio de uma forma diferente. Hoje, ele não pensa mais em ser um excelente advogado. Ele já pensa, ele já desenvolveu uma mentalidade que, para que ele consiga chegar à excelência, consiga ter sucesso, ele precisa atuar, né, pensar, né, planejar as coisas como um grande empresário do direito. E isso faz com que o negócio dele, né, ele consiga ver o negócio dele como algo extremamente escalável, de forma que ele sai de um produto para 2, para 3, para 4, e a partir do momento que ele achar que já chegou no máximo de produtos, de caminhos, de trilhas, vão surgir outras necessidades, vão surgir outras perspectivas, porque a sociedade está em mudança o tempo todo. E aí ele vai conseguir enxergar novas oportunidades, porque o direito não é mais uma atividade, ele é um negócio. Exatamente assim. E aí a gente traz para vocês algumas dicas, tá, de como implementar esses processos. Então, primeira coisa, mapear, fazer o diagnóstico. E aí, matriz básica de SWOT. Eu vou botar uma matrizinha lá anexada, apesar de já ter. Uma matriz SWOT, certo? Ou matriz fofa, oportunidades, debilidades, fraquezas, né? Para quê? Para que vocês consigam entender realmente o que existe. Escreve, padroniza, né? Cria o método, padroniza esse método, testa mais uma vez, executa, vê alguém fazendo. Por quê? Cada vez que você executa, cada vez que você observa a execução daquele método, você consegue enxergar e perceber de uma forma diferente, tá? E aí, por exemplo, o Jack, ele consegue mensurar a produção dele por tempo, quantos minutos se leva para conseguir fazer um determinado sanduíche. E eu tenho certeza, cada vez que ele olhar, ou cada vez que alguém for analisar um método, vai vir uma sugestão, vai vir uma percepção diferente, de forma que consiga melhorar. Por exemplo, ele postou um vídeo essa semana, Jack, ou foi semana passada, sobre da batatinha que eu falei, poxa, tem muito bacon. Foi semana passada. Semana passada. Tem muito bacon. Não sei se é a proposta ter muito bacon, mas assim, quando a gente mensura tudo isso, a gente abre espaço para melhoria, né? E mesmo quando a gente não percebe, né? Quando a gente vê que não há necessidade de mensurar, vai ter alguém que vai chegar e vai dizer, cara, isso aqui poderia ser feito de outra forma. Isso talvez até no próprio time, no seu próprio time. E aí a gente precisa estar aberto, né? Por exemplo, valor. Pode ser um valor. Quando você diz que você vai valorizar o seu time, quando você vai valorizar as pessoas, significa que você vai estar disposto também a ouvir essas pessoas. E essas pessoas podem vir com sugestões, com percepções diferentes, com feedbacks construtivos em relação a você e a empresa como um todo. Mais um exemplo de processo. Recepção, né? Um processo de atendimento. Você recebe o pedido, você executa, você entrega, você faz o pós-venda. E aí aqui alguns indicadores, né? Tempo de resposta, retorno, satisfação do cliente. É claro que aqui está muito simples, tá? Mas aqui o que é que a gente pode fazer, na verdade, o que deve fazer? Para cada item desse aqui, certo? Recepção, execução, entrega e pós-venda, existe um conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas. Então, quais são os passos para a recepção de um pedido? Alguém liga, para qual canal? Alguém entra em contato com a empresa, por qual canal? Telefone? Então, a comunicação é de uma forma. Instagram, a comunicação é de outra forma. Presencialmente,
a comunicação é de outra forma. Então, a gente precisa não só definir o fluxo desse processo, mas detalhar cada uma dessas etapas desse processo. Então, se a pessoa telefona para você e fecha a venda, ótimo, fechou. Se ela não fecha, se ela fechou a venda, já vem para a execução, depois vem para a entrega, e depois para o pós-venda. Quando chega no pós-venda, como é que vocês fazem para poder construir uma nova venda? Se a pessoa não fecha a venda, qual é a esteira que ela vai cair? A esteira, quando eu digo, é esteira de processo, tá? Não seria esteira de venda. Então, qual é a esteira que ela vai cair? Ou ela vai ser abandonada, ela vai ser esquecida só porque ela não comprou naquele momento. E você não conseguiu sequer perceber que aquele cliente ele tem um grande poder, um grande perfil, né? Uma grande possibilidade de se tornar um cliente efetivo seu, um bom cliente seu, né? Então, a gente precisa desenvolver detalhar cada uma das etapas desse processo, tá certo? Se sim, como fazer, se não, como fazer, tá? A upsell, downsell, tudo para não perder a venda, tudo para não perder o cliente, tudo isso para não perder o negócio. E aí, mais uma atividadezinha para vocês. Eu queria que vocês anotassem isso, tá? Para que na próxima aula a gente possa conversar um pouco sobre isso, ou até mesmo lá no grupo do WhatsApp, vocês trazendo as dificuldades, as oportunidades que vocês conseguiram encontrar, o resultado que vocês conseguiram alcançar ao desenvolver essa atividade. Então, o que é que eu quero que vocês façam durante essa semana? Escolham dentro do negócio de vocês apenas um processo, tá certo? Um processo que é crítico, um processo que vocês acreditam que pode ser melhorado, certo? Um processo que hoje é um gargalo no crescimento da operação, ou um gargalo para você dar um próximo passo, escolha ele. A partir daí, você vai definir quem é a pessoa responsável, se existir. Se não, vai ser você mesmo. Mas aí vocês vão começar a desenvolver as etapas para a superação dessa criticidade, né, desse processo que hoje ele é um gargalo. Então, defina quem é o responsável, certo? Quais os caminhos que você vai estar seguindo, quais são os sinais que levam você a perceber que esse processo ele é um dificultador, um complicador. A partir dessa identificação, vocês vão começar a listar quais são as possíveis alternativas para poder reverter a situação, tá certo? E diante das possíveis alternativas, planejem, projetem. Caso essa não seja a melhor, para onde você tem que recorrer? Crie um padrão para mensurar a sua evolução. Quais são os indicadores que vão confirmar que você está no caminho certo? Quais são os indicadores que vão dizer que aquela estratégia realmente ela é a melhor? Por exemplo, voltando para a questão do Jack, do sanduíche, por exemplo. Se hoje a sua criticidade está na entrega, na velocidade de entrega, fazer com que o seu sanduíche ele chegue quente e tal, continue bem apresentável, né, de acordo com a montagem que foi feita. Então, quem é o responsável por esse controle? Quem é o responsável para fazer um pós-venda junto ao cliente, para saber, mesmo que por amostragem, para conferir, né, se o pedido chegou legal, se ficou bacana, se ele ficou satisfeito, se o molho foi o suficiente. Quais são os indicadores que vão levar você a ter essa certeza? O feedback do cliente é uma nova compra do mesmo produto é outro, né? O elogio, as indicações que aquele cliente vem a fazer, de repente, mas já estou criando uma promoção para você, viu, Jack? O cliente, ele... Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar. O cliente, ele compra, certo? Carol. Olá, Carol. Seja bem-vinda. Cadê permitir? Opa, ainda não. Olá, Carol. Seja bem-vinda. Estamos falando sobre
Aqui, deixa eu ver. Eita, acho que caiu. Enfim, já estou vendo aqui uma promoção para você, inclusive. Ó. O cliente comprou, indicou um outro, o outro fala que foi fulano que indicou, quem indicou ganha um cashback, ganha um bônus na próxima compra, ganha um brinde, um sorvete, enfim. Certo? Defina quem é o responsável, padrão indicador e comece hoje, comece imediatamente. Tem coisas que são simples. O que está faltando somente é o quê? É a gente sair do operacional, né? Sair um pouco da execução e passar a ter uma visão de águia em relação ao negócio. Carol aqui tentando entrar mais uma vez. E aí, por fim, a gente traz assim a seguinte perspectiva, né? Que a força do seu negócio está exatamente na junção de uma cultura organizacional clara, intencional, objetiva e transparente, tá certo? De forma que ela vai ajudar cada um de vocês a dar mais força, dar maior, vamos dizer assim, aqui está a tração, né? Dar mais liga na execução dos processos. E aí a gente chega, né, no binômio coerência e crescimento. Eu botaria até mais um, né? Consistência de crescimento, que eu acho que é um dos nossos maiores desafios, né? Buscar essa consistência. Todo mundo quer vender todos os dias, todo mundo quer fechar contrato todos os dias. Mas aí a reflexão está também o que faz com que a gente não chegue a esse nível de excelência. Oi? Alguém fala? Alguém quer falar? Tranquilo, Carol, tranquilo. Pessoal, alguém quer falar, quer tirar alguma dúvida? Tá tudo ok? Tudo ok? Eduardo, Oi? depois tu faz que seria os documentos básicos, né, essenciais para colocar em prática isso aí e repete um roteiro, um passo a passo para a gente construir isso. Isso, eu vou disponibilizar para vocês, junto com a aula lá na plataforma, um manual de cultura. Ele é manual de cultura não, um manual para a construção de uma cultura empresarial. Isso. Ele é um manual pequeno, ele é simples, ele tem apenas 8 páginas, mas ele traz todas essas definições do que vem a ser cultura, visão, missão, valor, né? Ele traz também exemplos do que é uma cultura organizacional sólida, e aí a gente traz algumas empresas, né, como referência, Netflix, a própria Ambev. E por que a gente traz essas empresas como referência? Porque é muito fácil vocês pesquisarem, né, chegarem nos manuais, né, na forma, identificar a forma de como elas lidam com a cultura empresarial e qual é o reflexo que essa definição, né, que essa cultura tem no resultado de cada uma delas. E observem só, que essas empresas elas só conseguiram chegar onde realmente elas estão porque eles levaram, né, a formatação e a manutenção da cultura em todos os aspectos do negócio. Então, todo profissional ele sabe qual é a cultura, quais são os objetivos que a empresa quer chegar, né, quais são os valores, e eles transferem isso para os clientes. E é a partir daí que os clientes conseguem enxergar valor. Por exemplo, a Netflix, ela tem um propósito muito claro, né? Que é o quê? Universalizar o cinema, né? O cinema de qualidade. Todo mundo pode ter acesso, né? Ela quer estar na casa de todos, trazendo qualidade e também um custo diferenciado, né?
E aí ela traz nos seus valores, na sua cultura, né, a liberdade. Aqui eu peguei aqui no manual, ela traz aqui, ó, a liberdade com responsabilidade, ou seja, você tem uma gama de opções e você tem a oportunidade, você tem a liberdade de escolher aquilo que é melhor para você, onde você, em qualquer lugar, seja no celular, seja em casa, seja no computador, seja no tablet. E isso traz, né, de forma muito clara os objetivos empresariais, né? Que seria o quê? Ó? Atuar com agilidade, criatividade e retenção de talentos. Por que retenção de talentos? Porque com a vinda da Netflix, né, com a vinda dessas plataformas de streaming, a indústria do cinema, principalmente a indústria de Hollywood, ela perdeu o monopólio, né? Os grandes artistas, os grandes diretores, eles buscaram mais liberdade, inclusive em suas produções, em canais de streaming. Então, veja só, ela revolucionou não só a forma de assistir, mas também a forma de produzir cinema, que é, na verdade, considerada uma arte, né? E aí traz também como valor a ausência de regras rígidas, né? Isso outras empresas também, como o Google, a Ambev, fazem da mesma forma. Por exemplo, o Google você tem ambientes altamente interativos e traz também uma sensação de desprendimento, né? Muito relacionada à cultura da inovação e um alinhamento muito forte com a nova juventude, que não quer saber, por exemplo, de compromisso, não quer trabalhar em locais que sejam engessados, né? Elas querem estar em lugares que elas se sintam bem. E, normalmente, o lugar que a gente mais gosta de estar é no conforto e na segurança da nossa casa. Então, termina replicando um modelo dentro da empresa que é muito parecido com o conforto da casa de cada um. Pai, você desenho pra mim? Fala, Jack. Para mim. Eu tenho duas dúvidas. Manda, A primeira. a primeira é sobre valores, a segunda é sobre visão. A primeira, que fala sobre valores, a gente tem aqui um aula de cultura. É uma folha que fala visão, missão e valores que a gente tem aqui na companhia. A minha dúvida, ela é, no caso, nos valores, eu identifico na contratação, no caso, eu vou contratar alguém, eu contrato a pessoa que tem esses valores ou eu implemento quando ela entra lá? Cara, os valores traz a sua essência, o seu DNA, como eu já falei. Aí eu vou responder a você com uma outra pergunta. Você colocaria dentro da sua casa alguém que não tem os mesmos valores que você possui, de respeito, de integridade? Você não colocaria. Da mesma forma na sua empresa. No processo de contratação, os valores do possível empregado devem estar alinhados com os valores da empresa. É claro que pode haver algum tipo de divergência, porém, durante o processo, né, não digo processo de seleção, mas durante o contrato de trabalho, em especial nos 3 primeiros meses de experiência, essa pessoa precisa, sim, né, se aprofundar ainda mais, não só na visão, tá certo? E nos valores da empresa, mas na cultura como um todo. Por isso que a cultura organizacional, ela atua, como eu falei, né? A cultura, ela atua como um grande juiz. Se o empregado ele não está alinhado à cultura da empresa, à visão da empresa, aos valores da empresa, aquele ambiente não é para ele. Porque ele vai ser um cara que vai estar buscando confusão, vai ser um cara que não vai agir com transparência, vai ser um cara que possivelmente vai estar furtando, comprometendo seus resultados. Tá? Então, não é bacana, não é legal. E a outra pergunta foi como foi em relação à visão, né? A visão é onde você quer chegar. Você, Não, você, deixa eu só detalhar qual que é a pergunta. É que, assim, a gente tem a visão que é conquistar, né, uma relevância nessa área norte até 2028, e aí ela vai se debruçando. A minha dúvida é,
A minha dúvida é assim, se a visão ela é algo mais utópico ou ela é algo que é tipo um objetivo de longo prazo? A visão ela tem que ter o seu objetivo. Ela não pode ser utópica, porque senão ela vai ser uma visão de Nárnia. Tá? Você precisa projetar onde você quer chegar, mas ao mesmo tempo você precisa também trazer, detalhar os caminhos, as ferramentas e estratégias que você vai estar utilizando e os indicadores que vão levar você a perceber que você está indo no caminho certo. Você quer ser referência, vamos lá, você quer ser referência aí na região norte, não é isso? Pronto. Aí quais são os indicadores que vão levar você a ter certeza que você está se tornando referência? Ah, aqui na região norte, Sim, você não falou na região norte, na região? assim, vamos lá. Aqui nessa área, eu diria a força da marca, o Como é que você vai comporte mensurar a força da marca? eu colocaria, tipo, vamos lá, cheguei numa cidade nova, o quão conhecido é a nossa marca naquela cidade, sabe? Por Como é que você vai enquanto, fazer isso? perguntando, se é real. Perguntando. Aí você vai na rua perguntar, Olha, essa questão aí a gente ainda não começou, porque, tipo, o plano de expansão era uma marca, ela se polarizar aqui na região, mas como a gente começou a crescer para a capital, aí eu deixei um pouco de lado a visão da gente, tá entendendo? ó, a Então, a gente, primeira coisa que você tem que saber fazer antes de saber se as pessoas conhecem você, é saber se as pessoas querem comprar de você. Tem gente que conhece você, mas não quer comprar. Por exemplo, eu conheço o, o sanduíche do Careca. Eu conheço o sanduíche do Careca. Mas eu não quero comprar o sanduíche do Careca porque eu prefiro o sanduíche do Chivito. tô Entendeu? entendendo. Não, eu conheço e quero comprar. É isso que vai determinar a sua ida para uma determinada região. Porque ser conhecido não é ser suficiente, não é o suficiente. Você conhece, conhece. Você compraria, compraria. Qual é o poder de compra desse cliente? Está alinhado com o perfil do seu produto? Pronto. Eu posso te mandar a foto aí, você dá uma avaliada se tá conforme a aula que a gente está tendo hoje. Manda sim. Mande para mim que a gente Pronto. analisa. E a segunda pergunta? A segunda pergunta era essa, se tipo, se a visão, ela, na verdade eu acho que eu confundi missão com visão. Se a missão, ela era algo mais utópico ou se era uma coisa que realmente tinha como concluir e o que fazer depois de concluir essa missão. Entendi, não. Por exemplo, a missão da Netflix, que você citou aí, depois que a Netflix conseguisse alcançar essa missão, aí ela teria que arrumar uma nova motivação para manter a companhia ou a missão seria algo mais utópico? É porque, assim, a missão, ela traz o propósito da empresa. É a razão dela existir. Por que você existe? A gente aqui, ó, Hum, hoje a nossa missão é gerar memórias através da experiência agradável e gostosa, é algo parecido com isso. pronto. Então, essa é a sua missão. Por quê? É isso que faz com que você encontre sentido em manter o seu negócio, em ter o seu negócio. Entendeu? Aí, quando você pega, né, essa missão e onde você quer chegar, aí você consegue estabelecer qual é a sua visão. Então, no Entendeu? caso, então, vem depois, Isso. né? Aí você quer o quê? Você quer gerar boas experiências, boas memórias, né? Boas experiências junto aos seus clientes. Isso, boas Certo? memórias através de experiência agradável com nós. Vem que quando eu era pequeno, eu vim de família pobre e tal, né, não tinha Sim, acesso, tem, tem uma história por trás, aí foi uma forma que eu encontrei de tá levando isso adiante. entendi. Aí vem o quê? Aí vem a visão. A visão, ela está muito alinhada à sua visão de futuro, né? Onde você vai chegar. Então, você falou, quero me tornar referência na região. Aí precisa ser mensurado, na região norte, como você falou, ou em Maceió, ou em determinada região. Aí quando você pega a missão, a visão
e os valores que você possui, que a sua empresa possui, você começa a ter um esboço inicial do que vem a ser a cultura organizacional. Né? Por que é um esboço? Porque a partir desse tripé, você começa a definir as estratégias de crescimento. Eu sinto também que eu abandonei essa visão que a gente tinha, porque eu comecei a olhar para o mercado. A região norte, ela tem um mercado bem menor do que Maceió e grandes capitais, Guarapiraca, União. Eu comecei a olhar para esse lado e vi que a visão que a gente tinha não era uma visão tão boa, tá entendendo? Aí a gente está. Mas assim, ó, ela não é imutável, tá? Ela pode ser trabalhada a todo momento. Para quê? Para que você consiga realmente chegar no ideal no momento. Porque pode ser que aconteça alguma coisa e você precise mudar. Né? Você precisa mudar. De repente você diversifica o seu negócio, incluindo um outro tipo de produto, que talvez esse produto não se encaixe na visão que você tem hoje, na missão que você tem hoje. E aí você começa a mexer novamente. Fechou. E você, Romeu? Como é que estão as coisas? Então, aquela reunião ficou para a semana que vem, Sim. para confirmar aqui a data. Eu acho que terça-feira. Isso aí. Ele mandou alguns exercícios, né, até naquela reunião que a gente fez junto. Inclusive, Lembra? uma delas inclui essa construção do documento Da missão, visão. visão, valores e estatuto, né, regimento interno, se eu não me engano, Isso. parte documental. E aí ele também reforçou exatamente a importância disso, né, como referência. E a questão da missão e de valor que eu vejo aí, Jack, é que não é o seu objetivo fim, mas é o propósito. Você está nisso por quê e não para quê. Entendeu? Não é que você vai ser o melhor sanduíche da região norte, é a marca mais conhecida, né? É oferecer o melhor serviço para ser reconhecido como o melhor sanduíche. Isso. É, mano? Muito bom, Romeu, a sua colocação, porque você se tornar o melhor sanduíche da região norte é a consequência de você ter transparência e clareza na construção desse manual. Entendeu? Quero gerar boas experiências. Então, se o cara tem uma boa experiência, excelente experiência com você, vai comprar de novo. Então, você vai ser, com o tempo, você vai ser o melhor, você vai ser o maior da região. Muito bem. A missão em si é diferente da missão de um desafio, de uma função, de guerra. Qual a sua missão? Conquistar território, né? Você, às vezes, talvez, pode até estar um pouquinho ligando isso por conta da mesma palavra, missão, dada a missão cumprida, vamos dizer assim, né? Na verdade, é o propósito. Faca da caveira. Na verdade, é missão para uma empresa, para um escritório, é o propósito que lhe leva a fazer o negócio. Porque eu escolhi ser advogado, porque eu quero fazer direito da saúde. Com a minha missão. Razão, né? A razão da existência do negócio. Exatamente. Entendeu? Aí você dá uma avaliada na missão do seu negócio. Por que você resolveu abrir uma sanduicheria, fazer o melhor hambúrguer do Brasil, ou se o seu propósito é utilizar a sua lanchonete como case de sucesso para ser reconhecido como um grande treinador de novos chapeiros, de novos empreendedores de ramo alimentício, né? Acho que você tem que avaliar exatamente qual é o seu propósito, seu objetivo, na verdade, né? E a partir do objetivo definido, você vai definir qual a missão do seu negócio. Porque são duas coisas diferentes. Um é você ser um coach, como o Eduardo está fazendo ajudando a gente. Não, eu quero ser um empreendedor, ensinar os caras a empreender, a montar uma lanchonete de sucesso e ganhar muito dinheiro, sair de 0 a 100 mil reais de faturamento em um ano. Aí a sua missão para esse propósito, para essa missão, fim, né, é um. Agora, se a sua missão, quanto Jack Marius Burger, né, é o outro. Entendeu? Tem que ter muita clareza nessas duas coisas, porque no final das contas são dois objetivos diferentes e duas coisas totalmente diferentes. Se completam, mas não é a mesma coisa. Uma coisa, né?
Né, Eduardo? Eu não sei se eu fui claro, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não foi, exatamente. E quando você fala assim, que eles se completam, exatamente essa junção que faz com que você crie o todo, que é a cultura. A cultura, ela está acima, tá? E o que alimenta a cultura é exatamente a visão, a missão e os valores, os objetivos, as estratégias, tá? Então, é importante que você tenha tudo isso muito bem definido, porque vai ser esse manual que vai definir não só o seu ritmo de crescimento, tá certo? A velocidade de crescimento, mas onde você vai chegar, é onde está alinhado o propósito, né? Desculpa, é onde tá alinhada a sua visão, né? A sua visão de futuro, onde eu quero chegar, né? Já a missão é como você falou, como o Romeu também falou, não é utópico, não é esse o termo, tá? Mas ela é muito mais poética e conceitual. Gostei dessa. Né? Ela é muito mais poética, porque assim, às vezes você diz, poxa, missão, que viagem é essa, né? Que viagem é essa? Se você pode pegar a missão das empresas, dessas grandes empresas, mas que viagem é essa? Isso é possível, isso é utópico, isso o cara não consegue não alcançar. Consegue. Por quê? Porque no decorrer daquele manual, ele determina como é que ele vai chegar naquilo. Quais são os indicadores que vão levar ele a perceber que a missão está sendo cumprida, quais são os indicadores que vão levar ele a conquistar aquele determinado posicionamento, aquele espaço, enfim. Por isso que é muito importante. Empresa nenhuma cresce sem ter clareza de onde ela está e de onde ela vai chegar. E aí é exatamente essa lacuna, esse espaço onde a cultura organizacional começa a atuar. Exatamente. E é importante que a gente saiba realmente o que quer, né? Sim. Miliana por muito tempo, queria ser vendedora, ela agora começou a abrir a mente depois do trabalho de Eduardo e... Agora, sabe por que eu matei essa charada outro dia desse? Sabe por que ela queria ser vendedora? Porque ela tinha uma chefe, mesmo sendo dona. Ou ela queria se mostrar que era capaz, né? Melhor que a outra, né? Uma disputa interna, sei lá. Cara, não, porque ela tinha chefe. Talvez seja isso. Ela tinha, assim, não no sentido dela se sentir menor, se colocar menor, mas no sentido de ela não se sentir confortável para estar fazendo as mudanças que ela sabe que tinha que fazer. Pode e ser. A bicha tá top, viu? Tá com sangue nos olhos, tá uma E coisa aí agora fantástica. ela já começou a pensar. O Careca tinha falado naquela apresentação, né? Você já pensou em ser uma recrutadora, uma treinadora de ensinar as pessoas a abrir novas agências, né? Sem inspiração, sem referência, capacitar quem já tem agência, mas tudo isso é um processo. Hoje ela domina o que ela faz, né? Ela está vendo que é capaz de treinar, porque pegou duas pessoas que eram totalmente de outro ramo e está tendo resultado, né? Ela está se realizando com isso, aí agora já é um outro processo, que ela já está engajada com outras mulheres, que empoderadas e não sei o que e tal. E se for feminista, eu boto para correr tudo, inclusive você. Chegar aqui, deixar o subaco cabeludo aqui e eu boto para correr de casa. Aí ela já está engajada com essas pessoas, se soltando, pensando inclusive em começar a palestrar e tal. E assim, é todo um processo que é aquilo que Eduardo dizia, a gente tem que ter a esteira de produto, né? Você pode começar vendendo um hambúrguer, mas você pode ensinar outras pessoas a abrirem lanchonetes, a fazer o melhor hambúrguer, a fazer a melhor lanchonete e depois ajudar as pessoas que já têm lanchonete a sair da dificuldade financeira, a escalar o negócio. Tudo isso é um processo que, se você definir o que você quer dentro da sua missão e do seu valor e traçar o planejamento certo, vai conseguir executar, né? Ô, Romeu, e ele tem método, eu já falei isso para ele, eu digo, você já tem método, você já está validando seu método, você está publicando seu método, e as pessoas estão acompanhando. E eu perguntei a ele o seguinte, eu disse, o que é que dá mais engajamento no seu Instagram? É o seu produto ou a sua jornada, a sua rotina de empreendedor, né? Ele disse, não, é minha rotina de empreendedor. Aí eu peguei e ainda perguntei assim, eu disse, quem é que curte as suas postagens? Quem é que vê suas postagens?
os meus concorrentes. Depois, esses concorrentes estão aprendendo de graça com você. Pronto, exatamente. É assim, às vezes a gente quer começar com um negócio gigante, quer fazer um negócio grande, mas fazendo coisa pequena no dia a dia e sabendo que está fazendo passo a passo já definido, o cara consegue alcançar os objetivos, né? Você tem um perfil muito parecido com o Miliana, gosta de rede social, sabe o que faz, tal, só precisa definir na sua cabeça o que é que você quer primeiro. Eu quero dominar o litoral norte, ou eu quero ser um empreendedor conhecido, eu quero ser o careca de Porto Calvo que vai palestrar no Brasil todo, tá ligado? São dois objetivos totalmente diferentes. E talvez você consiga conquistar o Brasil primeiro do que conquistar Portugal, né, Eduardo? Eu posso estar mentindo, mas... Não, com certeza, com O cara certeza. o cara que domina a rede social e não se intimida com flash no telefone ou numa câmera, o cara é capaz de tudo, velho. Tá bem à frente, né? Você vê no rancho do Carlinho Maia, um cara chamado, não sei o que, Johnson, Michael Johnson, Marcelinho Johnson. Irmão, o cara conta a história dele dos Estados Unidos, que foi preso, saiu daqui para os Estados Unidos com coiote, atravessou pelo México, passou 6 meses preso sem saber falar inglês, a porra toda, e o cara fala de uma forma descontraída. Fala putaria, só merda, velho, e o cara tá estourado, porra. Mas a forma de o cara se expressar. Isso. Tá ligado? Ô, Romeu, foi muito bom você ter trazido esse exemplo, porque, assim, às vezes a gente planeja tanto, tá tudo tão alinhado, tudo certinho, mas tem algo que é tão importante, eu não vou dizer mais importante, né? Mas tão importante quanto o planejamento, que é a comunicação. Porra, é a minha maior dor, você acredita? Eu acredito. Porque o cara aprende tudo, pô. O cara aprende a técnica, o cara aprende a literatura, se tiver, mas se o cara não aprender a se comunicar, não resolve, pô. É como você ter uma Ferrari e não ter habilitação, não poder dirigir. Exatamente. O cara tem um canhão e não saber regular para dar o tiro. Exatamente. E assim, ó, eu que ando muito em São Paulo com esses caras aí, a gente, quando senta... Só vou pegar o carregador aqui. Beleza. A gente, quando... Ô, seu Cláudio! Tô aqui. Bem-vindo de volta! O senhor saiu para dar uma decorada, não foi? Foi nada, que a mulher quis comer aqui uma macarronada. Uma macarronada aqui do Lira. Muito bem, muito bem. Seu Cláudio, a gente estava falando agorinha sobre a questão do planejamento da comunicação, né? Que às vezes a gente tem na empresa da gente, a gente tem tudo muito bem organizado, mas a gente não sabe se comunicar. E quando a gente fala em comunicação, não é só a comunicação nossa com o nosso público interno, né? Mas também com o nosso público externo. E aí você vai me perguntar, mas Eduardo, quem é mais importante, o cliente ou o público interno? A comunicação com o cliente final ou com o cliente interno? Aí eu digo para vocês com toda certeza, eu afirmo. A comunicação com o cliente interno é muito mais importante do que com o cliente externo. Por quê? Quando você tem clareza, transparência, você cria um ambiente feliz dentro da empresa, todos vão estar caminhando na mesma direção. É muito bom você chegar num lugar e ser atendido por todos os colaboradores sorrindo. Você está num lugar e está todo mundo alinhado de propósitos, em valores, saber a missão da empresa, que foi um dos temas que a gente abordou hoje. Quando a gente vai para São Paulo e começa a frequentar essas rodinhas desses palestrantes, esses caras que se comunicam bem, a gente vê que eles não são a bala que matou Kennedy. Ele só fala bem, né? Copiam um roteiro e falam bem em público, só isso. Exatamente. Sabe e aí, coisa às que tá vezes... incomodando, Eduardo? Só lhe interrompendo aí. Todo mundo agora, o Brasil todo atende, no final diz, isso faz sentido para você? Meu irmão, você tá me dando uma raiva do caralho, vai tomar no cu, porra, o sentido do caralho. Mas olha, mas isso é bom, sabe por quê? Se isso dói em você, dói em um monte de gente. Você já imaginou, você, o cara que
vende cursos na internet, vende mentoria, tal. Chegar e dizer, ó, vá tomar no cu o que faz sentido para você. Eu vou ter que botar um pi nessa gravação. É verdade, foi mal. Eu esqueci aí que eu ia fazer tudo. O que Não, faz mas sentido para assim, o que eu você. digo é o seguinte, pô, é que esses caras que se dizem os coach, que dominam o mercado, teoricamente, eles ditam a regra de tal forma que tudo é replicado exatamente igual, pô. Isso. E depois vai vir um outro modelo, né? Eles começam, faz sentido para você? Aí depois eles criaram uma variação. Se fizer sentido para você, você me diz. Quando eles colocam se, eles fazem a mesma coisa, incluindo o gatilho de escassez. Né? Como se tivesse assim, para você pode não fazer sentido, mas para um monte de gente pode fazer. Ó, agilize, porque se fizer sentido, você vem. Se não fizer, eu não quero ter trabalho com você, não vou perder meu tempo. Qualquer cotação que você faça hoje, o chatbot, uma pesquisa, esse dia eu estava pesquisando mesmo. Área externa, não sei o quê. Aí no final, cara, faz sentido para você essa proposta? Aí o Aí que a eu gente consultava fazer? uma empresa de tecnologia para fazer um tráfego pago, o cara no final. Faz sentido isso para você? Aí, quer dizer, ninguém cria nada, pô. Todo mundo copia. Mas é assim. E quando esses caras ensinam um modelo, o que é que eles dizem? Olha, vocês são meus alunos, vocês podem utilizar isso aqui e replicar quantas vezes você quiser. Aí eu sou aluno que repasso o modelo para um colega, aqui para outro colega, e daqui a pouco está todo mundo fazendo a mesma coisa, o mercado satura. Aí vem um outro maluco que vai inventar uma outra coisa e vai ganhar uma tuia de dinheiro e esse modelo vai ser replicado da mesma forma. E o que é bom disso tudo? Aqui ninguém, como você disse, aquela história que eu volto a repetir, ninguém precisa ser, Eduardo disse, ninguém precisa ser a bala. Só basta se comunicar bem. E assim, Dick, você já está um passo à frente dessa galera, né? Principalmente de chapeiro, porque normalmente dono de hamburgueria é igual advogado dos anos 80, dá até a maioria dos advogados hoje. São tarados pelo computador e pela chapa. Não pensam no negócio. Pensam em ser o melhor, fazer o melhor hambúrguer de Maceió, né? Aí quando o cara tem o perfil de se comunicar bem, já tem essa desenvoltura na frente do celular gravando, é só ajustar a mentalidade e estourar no TikTok, velho. Olha, e outra coisa, o Romeu falou uma coisa, só para complementar isso que o Romeu falou. O Romeu falou uma coisa um pouco antes, ele disse assim, você pode ter vários objetivos, né? E cada objetivo vai lhe trazer, pode lhe trazer um propósito diferente. Aí vamos lá, você quer deslanchar mais nesse segmento, nessa linha de comunicação tal? Quero. Aí a gente precisa lembrar o seguinte, que você não precisa dizer que você precisa só mostrar que você é. Parecer, né? Isso. E aí, isso reveste toda uma mudança, uma customização na sua forma de se comunicar, porque ela não é feita, a comunicação não é feita somente através da fala, da oratória. Tem outro dia desse que estava com o cabelo bem cheio, eu digo, que cabelo doido é esse que ele tá? Ele vai fazer um dread, vai meter um dread? Então, assim, é um cuidado que você precisa ter, que a gente precisa ter, porque eu mesmo sou, às vezes, muito desleixado também, que a gente precisa ter para poder chamar a atenção. Por exemplo, eu, Eduardo, quando eu dou uma palestra, eu vendo mais do que pela internet. Porque o meu cliente, ele é do contato, ele é do presencial. Ele não está no online, meu cliente. Por enquanto, ele não está no online. Porque eu não tenho produto para o online. Meu, assim, do Eduardo, com a cara do Eduardo. Eu não tenho. Eu tenho a escola, que tem cursos, né, profissionalizantes. Mas não é a cara do Eduardo lá. Não é a cara do Eduardo. Diz aí, tu ia falar. Não, eu só ia complementar aí a questão do TikTok, que realmente a gente tá indo bem melhor do que eu estava imaginando. A mulher do JHC marcou de ir lá. Até agora ficou só na conversa de político. Ela comentou lá que ia e tal, daí estamos aí esperando.
Mas, o seu produto é um produto que tem que estar no Instagram, no TikTok e no Facebook. A gente está no Instagram, TikTok e agora eu tô no YouTube. Vou começar a gravar vlog. Comprar aquela câmerazinha de Pronto. peito, Aí esse vlog, qual é o conteúdo desse vlog? montando lanche e toda a rotina que a gente vai tendo. Se preocupe com a qualidade do vídeo, viu? E a Isso é ambiência do verdade. lugar, tá? Beleza. Se preocupe com isso aí, para que o seu vídeo ele seja um vídeo atrativo, né? Por exemplo, lembra que eu perguntei a você, Jack, EPI, falando sobre o EPI? Cadê o EPI? Porque eu vi num vídeo seu, uma colaboradora sua chegando na cozinha, ela estava chegando, ela estava de chinela. Não, isso aí eu geralmente eu não pego no pé com isso aí, mas eu sei que Ela precisa. estava de chinela. Mas assim, quem vê, porra, como é que esse cara quer ser referência se a mulher tá de chinela? Aham. Se um óleo quente cair no pé, se uma É. faca cair, E entendeu? a gente tem um sapatinho branco que dá para todo mundo lá. Isso, cobra a utilização, entendeu? Tudo na medida. Para você abrir a porta, a cozinha das suas lanchonetes e qualquer pessoa entrar e dizer, massa, tá ótimo, gostei, estou gostando do que eu vejo. Entendeu? E isso Pô, ser, inclusive, instrumento de um vlog seu. sim. Eu assisto uns aí no YouTube que também fica dor no coração, né? Gosto de ficar assistindo também para pegando referência, né? Isso. Modelando. Eu não queira que o seu dê dor no coração dos outros. É, isso aí. Viu? Aham. Manda mais. E a Ó, gente só aqui não, contemplando a beleza do seu Cláudio, tá vendo? Ó? Figura. Manda Qual mais, que ô, meu, seu Cláudio. Opa! Mais alguma contribuição, alguma dúvida, algum questionamento? Ou, assim, é que nós falamos hoje, né? Eu pensei, se policionar, ver o que a gente pode fazer, né, em relação aos funcionários, para que fique tudo satisfeito também, né? Isso. É importante, seu Cláudio, manter essa É, conversa, tá com todo mundo. Eles é, precisam sentir que o diretor, o proprietário, ele não está sentado em berço esplêndido. Ele é é, alguém que tem uma experiência maior, que precisa ser respeitada, que tem uma autoridade, mas que também ele é tão gente quanto os outros. Então, sentar do lado, ajudar a fazer, aprender a fazer com eles também é muito importante. Traz uma lição muito clara de humildade e de pertencimento seu para com eles. é verdade. É isso aí. Autoritarismo não leva a nada, né? Nada, oxe, as ditaduras estão caindo, tudo bem. É, só porrada. Mas tá bom, tranquilo. Bora rever aí as coisas, né? Vamos sim, vamos sim. Semana que vem eu estou lá de novo. Tá, se Deus quiser. Também. Romeu, mais alguma coisa, contribuições? Tranquilo. Tranquilo de boa? Acho que Perfeito. Jack, você? tá tranquilo, pai. Tá Tá. tranquilo. Amanhã a gente bate o papo, né, Jack? Amanhã à tarde? Pronto, é isso aí, que terça-feira tem um monte de coisa pra fazer, aí no mínimo me atrasou. Aí amanhã Não, tá tudo certo tranquilo, já. tranquilo, tranquilo. Então amanhã a gente se fala, 3h30, né? É 3h30, 4h30, alguma coisa assim, mas Pronto, nessa fechado. faixa Amanhã a gente horária. confirma isso aí, viu? Pessoal, muito obrigado a vocês. Espero Obrigado que vocês tenham aí. gostado, que eu tenha Bem. ajudado de alguma forma. Vamos continuar produzindo aí. Sempre que precisarem de alguma coisa, dá um grito lá no Zap. Se for alguma coisa urgente, liguem, que a gente vai estar parando o que está fazendo para poder dar suporte aí a cada um de vocês. Tá certo? Edu, as tarefas que é Tá para ótimo. fazer, você manda lá no grupo, que eu anotei aqui, né? Que é anotar 3 valores e uma mudança, e depois um processo crítico, né? Que a gente vai estar definindo o responsável. Isso, falando processo. Pronto, aí são 2 tarefas, né? Isso, exato. Pronto, tá, então eu anotei aqui, já está anotado aqui.
e começar pelo porquê, né? Pronto, aqui essa parte eu anotei. Beleza. Tudo certo. Combinado, então. Pessoal, boa noite, grande abraço para vocês, bom Tá. descanso Obrigado. e até breve. Boa noite, turma aí. Boa Jaco. Tá bom, um abraço. Um meu amigo. abraço. Obrigado. Tchau. Boa noite. Nada. Tchau, tchau. Tchau.